Do tipo assim, de sexta-feira santa, não se ligava a rádio, não se ligava a televisão, nada. A pessoa tinha que mostrar dor, porque era sexta-feira da paixão, sabe? Então, meu pai tinha essas coisas assim. Então, eu sofri muito por conta disso. Aí, fui passando minha adolescência muito assim, ensimesmado com essas questões, porque não sabia o que era. E tendo as visões. E tendo, ouvia uma parente de meu pai dizer que podia ser esquizofrenia, porque ela não estava de todo errado. Sim. Ela tentou achar uma explicação. Pois é. E aí, aos 15 anos, eu já aluno do Colégio da Polícia Militar, eu ouvi um professor conversando comigo, o professor Benedito Araújo, conversando com uma pessoa fazendo prova. Aí ele falando não, meu filho, com um outro aluno. Isso é mediunidade. Eu falei assim, eu tenho isso. Eu tenho isso. Aí quando terminou a prova... Você se identificou. Foi. Aí eu fui e disse assim, professor, eu tenho isso aí que o senhor está falando. Aí ele disse, Medar, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao centro aqui, na Baixa do Bonfim, Mensageiro da Luz de Arapiraca, famoso Arapiraca, lembra que tinha ali uma academia? Famoso. E ele tinha uma academia ali na Praça da Sé, de consertar colunas, não sei o quê, né? Porque ele foi boxer, aquela coisa toda. Aí na primeira entrada minha no centro, eu tive uma comunicação mediúnica, aos 15 anos, assim, dentro de uma casa espírita. E a partir daí, pronto, aos 17 anos eu fundei com esse professor em um grupo, o Centro, que até hoje eu estou à frente. Certo. Então você já veio desde com 18, 19? 17 anos. 17 anos. Eu fundei o Centro. São 33 anos de fundação do Centro Espírita Cavaleiros da Luz, que deu origem à Cidade da Luz, que é hoje um complexo. Não sei se é mito ou verdade, a gente sempre pergunta isso aqui. Tem uma história que você tinha uma habilidade, pirogênese, que fogo... Sim, não, foi de efeitos físicos, não é? Aconteceu de fato. Eu fazia trabalhos de materializações, vocês veem inclusive no YouTube isso, e é muito acessado. Há uma televisão holandesa veio fazer comigo uma espécie de um Globo Repórter deles lá. E aí isso tomou assim, uma proporção muito grande. Eu fazia com Carlos Bernardo Loureiro, na casa dele. Finado Bernardo. Foi onde eu conheci, inclusive, Mário. Mário, eu conheci Mário lá na casa de Bernardo. Então eu fazia esse trabalho lá e era um trabalho que me desgastava muito. Nós conseguimos coisas assim fantásticas, de cair, Fernando, assim, ó, dúzias de palmas de Santa Rita no meio da reunião, assim, do teto, do nada. Isso nós conseguimos e muitas outras coisas muito interessantes. Aí eu saí uma dessas reuniões, fui para casa muito cansado, eu morava ali no Santa Madalena. Rapaz, eu acordo com minha coberta pegando fogo. Aí tomei aquele susto, acordei e começou assim. O fogo pegava num pedaço da cortina, depois parava em outro e foi assim. E tomou meu apartamento todo. Eu precisei chamar corpo de bombeiro, não sei o quê. E tem uma coisa interessante que meu irmão morava comigo, Rafael, e aí na hora que o bombeiro foi fazer o rescaldo para ver a causa, não encontrou e disse assim, olha, se eu fosse impressionável, eu diria que isso foi coisa de fantasma. A partir daí, meu irmão não quis mais morar comigo. Eu passei a morar sozinho. Mas Então, aconteceu. Então, essa coisa dos fenômenos espíritas na sua vida, lhe trouxeram muita dificuldade de conviver com a... Sim. Olha, interessante que... Quando eu tinha 13 anos, eu tentei, inclusive, me matar, porque eu achava que aquela angústia tinha que acabar, porque eu não entendia. E você não tinha um canal para entender? Não tinha ninguém. Poxa, minha família muito ignorante, efetivamente, verdadeiramente ignorante. Minha mãe era semi-analfabeta, idem meu pai. Então era muito complicado vivenciar isso. Mas foi a partir disso que você deu uma virada na sua própria vida, né? Olha, você sabe, Fernando, eu sempre fui muito assim, eu digo isso, sempre muito porque eu sempre tive assim, uma orientação espiritual muito forte. Então eu digo assim, olha, ninguém me ensinou a dirigir carro, eu aprendi sozinho. Ninguém me ensinou a montar bicicleta, eu fiz sozinho. Ninguém sentou comigo para dizer, meu filho, vem cá, você está pensando em fazer o que da sua vida? Porque quem não tinha, não é... digamos assim, não davam valor, né? Meus pais não davam valor, assim, à cultura, ao conhecimento, porque eles não tinham. Claro, não tinha essa bagagem. Então, exatamente.
E minha mãe tinha, assim, aquela confiança absoluta. Nunca, lá em casa, ninguém nunca foi de cobrar estudo, nunca foi de cobrar coisíssima alguma, sabe, da gente. Nós fomos muito assim, com 12, 13 anos, ali, a gente morando ali na preguiça, a gente saía, voltava tarde da noite, já tinha a chave de casa. Uma coisa, Medrado, que vira e mexe, você está comentando, inclusive nos seus artigos no Jornal à Tarde, né? Essa questão da intolerância religiosa é uma coisa que vai e volta. Sim. Né? Tem períodos que ela aparece de uma forma violenta, depois ela fica um pouco escamoteada, mas está sempre aí, acompanhando né, o dia a dia. Hoje, com a questão das religiões evangélicas, isso voltou a ficar muito forte. Sim. Né? Ontem, inclusive, teve uma passeata na cidade aí, né, em defesa da liberdade de religião, de culto, expressão de... Como é que você vê essa questão? E em que momento você já sentiu isso na pele aí, na sua trajetória? Olha, você sabe, eu já senti desde mesmo da minha infância, não é? Porque meu pai não aceitava esse processo, meu pai me batia porque dizia que eu estava perturbando minha avó, que estava dormindo no sono eterno e que eu estava perturbando. Então isso já foi muito complicado para mim, então eu vivenciei um pouco isto. E o lugar onde eu convivia também com pessoas de candomblé, com tudo. Então isso sempre foi muito presente. E depois, com o passar do tempo e os meus processos de reflexão, guerreiro, olha, Jesus não fundou religião alguma. Jesus abraçou a todos que se aproximaram dele, desde a prostituta até o corrupto Zaqueu, não é? Então, Jesus não fundou religião, então peraí, tem alguma coisa errada. Então, se Jesus não fundou religião, não tem por que estar se segregando. Então, eu fui formando muito meu entendimento com base exatamente até na vida de Jesus e na proposta cristã que eu sempre tive. Eu li que alguns grupos estudaram você, né? A veracidade das suas comunicações, e isso é uma das coisas que são mais polêmicas. O Fernando fala aqui de vez em quando, será que aqueles quadros são mesmo de Monet, de não sei o quê? Como é que você lida com isso? Esses grupos atestaram, né, que aquelas manifestações eram legítimas, etc. Olha, eu sempre estudiosos de várias áreas. Eu sempre digo o seguinte, antes de eu começar esse trabalho, eu chamei Nilza Barudi. E Nilza Barudi fez uma reunião com Romano Galef, com Dante, com Ivo Velame. Vários artistas plásticos. Vários artistas plásticos e professores da Federal na época, para que avaliasse aquele produto ali. Inclusive Matilde Matos, não é? Que desde então já era membro do Conselho Internacional, não é, de arte. Então, ela, sobretudo, foi quem ficou assim mais estupefata. Tanto que na época ela fez um artigo para o Jornal da Bahia, não é, falando exatamente disso. E foi uma coisa interessante que ela chegou meio descrente, aí Van Gogh fez um quadro e presenteou esse quadro a ela. Aí ela disse assim, Medrado, olha, muito obrigada, agradeça também a Van Gogh. Aí eu virei assim, mas você não acredita? Ela disse, eu não sei nem mais em que eu acredito. Sabe? Então, eu lido compreendendo, porque olha, tem aquele crítico, eu sempre digo o seguinte, que há 4 tipos de crítico. Eu gosto do tipo 4, e vocês vão ver qual é. Aquele que chega e diz assim, olha, não, isso aí não apresenta, mentira. Não tem nada, isso aí o quadro já está semi-pronto, depois ele vê que não é assim. Tem aquele segundo que já acredita absolutamente, porque reconhece os traços. Eu disse, não há como negar. Esses traços, coisa e tal. Há o terceiro que diz assim, olha, que tem os traços, que tem os temas, que isso seria impossível com tinta a óleo, ser feito em 5 minutos. É impossível. Agora, o que é, eu não sei. E o quarto tipo é o que eu gosto, que diz que eu sou um gênio. Você não recebe nada, que você é genial e você mesmo faz seu negócio. Estuda lá o negócio e vem daí. Aí agora é interessante que quem conhece como Matilde diz que aquilo seria impossível fazer, por exemplo, 10 quadros, ainda que muitos impressionistas, mas em estilos totalmente diferentes. É isso aí. Sabe? Com temáticas totalmente diferentes. Eu uso luva, as luvas sujas não sujam os quadros, continuam branco, se botar em cima do azul vai continuar branco. E o que mais me alenta nesse processo também é o seguinte, quando eu chego na Europa, todo ano eu vou à Europa, né, fazer esse trabalho em países, não são assim comunidades espíritas, são para escolas, para faculdades. Tem o Arthur Findlay College em Londres, que todo ano eu vou fazer o encerramento
do curso deles, faço isso. E eles conhecem, porque o europeu conhece, não é? O europeu realmente conhece. Um pouquinho mais vivido. Sabe? Porque frequenta museu, né? O museu tem esses quadros. E eles são encantados com o processo. Agora eu levo muito assim, olha, quem não acredita, eu não me preocupo não. Uma vez eu estava numa espécie de um talk show na Colômbia, e era ao vivo. E o cidadão me fazendo perguntas, e eu respondendo, faltando 1 minuto, 2 minutos para terminar. Ele virou e disse assim, ô professor Medrado, eu quero agora dizer ao senhor o seguinte, eu não acredito em nada disso que o senhor falou. Sim. O que é que o senhor tem a me dizer? Aí eu parei, olhei para ele e disse assim, problema seu. Respondi só isso. Sim. Sabe? E pensei, e fiquei rindo. Falei, olha, você vai morrer, vai ver que ninguém morre, sujeito. 15 dias depois o homem morreu. Ele apareceu, pode dizer? Sabe? Não, uns amigos meus lá da Colômbia me disseram. E eu voltei à Colômbia e essa emissora de TV não mais me recebeu. Porque disse que eu não podia ser contrariado, que eu poderia fazer voodoo e matar como eu matei o... Que Maria. Bom, eu espero, eu não vou perguntar nada para Medrado, eu não vou dizer que não acredito. Claro que acabar o programa, porque veio o programa Medrado já tá, velho. Não é isso, perdeu o argumento. Não é isso só não. Você perdeu? Pois é, já estou aqui. Eu vou dizer que eu acredito piamente em todos os processos de Medrado. Só para arrematar aqui, Acho Medrado. tudo perfeito, sensacional, né, Cláudio? Cláudio também. É do tipo de médium que está aqui conversando. Já vi que Luana fica se tremendo de medo, né, de espírito. Você é do tipo que fica aqui, você está sentado, daqui a pouco você está vendo alguma coisa, não sei o quê. Por exemplo, os encostos de Fernando tá difícil de ter. Queria que você me ajudasse nessa tarefa. É muito pesada a pessoa. Já é um caso perdido. Eu tenho encosto de criança. No jardim de infância todo é um ancião. Mentira. E é melhor que não saiam, né? Isso vai ter que fechar o centro 1 semana e não vai dar vencimento. Olha, deixa eu ir ali pra Galinha Gorda. Babi, diga aí, quem é que ganhou o que aí hoje? Quem ganhou um par de convites